Entrando. Estamos aí com 91 pessoas já na sala. Acho que as pessoas vão entrando nos próximos minutinhos. Mas já vou fazendo as nossas considerações iniciais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, estamos aqui novamente com o Pedro Consorte. Obrigado pela presença de novo, Pedro. Eu vou fazer a mediação desse segundo encontro nosso, tá? O Joaquim pediu para eu estar aqui hoje com vocês. Na terça eu acompanhei o primeiro encontro, tá? Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente hoje. Queria também aproveitar, já que estamos aqui, enquanto as pessoas estão entrando, agradecer muito Dione, Joaquim e a equipe pedagógica, porque eu não sei vocês, mas eu estou achando a programação dessa semana muito rica, muito positiva. Eu estou gostando muito de acompanhar todas as mesas. Eu acho que a gente está num caldeirão de ideias e motivações. Eu acho que eu vou sair dessa semana, né, que ainda está rolando, muito motivado e com questões para a gente trocar. Conversando, então vamos lá. Conversando com o Pedro. Eu não estou mais te vendo, tá? Não sei se você tirou a sua imagem de propósito. Agora não, ficou tudo foi. A minha câmera deu um probleminha aqui. Ah, beleza, beleza. Voltei, né? Volta. Então, resolvido. Bom, vamos lá. Conversando com o Pedro, gente, eu vou passar a palavra para ele. Ele tem algumas considerações para fazer, ele tem uma proposta de como a gente seguir, mas o chat ele já está aberto, tá? Então, quem tiver questões e perguntas que queiram que sejam lidas, eu posso ler. Quem quiser fazer perguntas, eu proponho que ponha o nome aqui no chat, coloca tem uma pergunta, tem um comentário, quero falar, e aí eu vou anotando essas pessoas e a gente vai indo para respeitar a ordem, tá bom? Eu tenho também aqui uma série de perguntas que ficaram do encontro de terça e que eu posso também ir trazendo conforme o Pedro me pedir. Beleza? Então, Pedro, passo para você a palavra e vamos nessa. Valeu, Chico. Bom dia, pessoal. Bom dia, não dá para ver todo mundo aqui. Eu estou só imaginando quem está aqui com a gente e agradecendo já de antemão aí todo mundo que está aqui hoje. E eu quero já trazer assim uma coisa, né? A gente teve o primeiro encontro na terça-feira, hoje a gente tem esse segundo encontro. Talvez, aí vamos ver depois com a escola, né? Talvez a gente tenha mais encontros para botar mais a mão na massa, né? Porque tudo isso que a gente está vendo aqui é meio que uma introdução a esse universo, a essas ideias, mas é que nem teatro, né? Não basta ler sobre teatro, precisamos fazer, né? E mergulhar e entrar na água ali. Então, essa musculatura ela vai sendo trabalhada conforme a gente bota a mão na massa. Talvez a gente faça outros encontros aí para mergulhar nisso, mas já quero agradecer o primeiro encontro de terça, muito legal, assim, gostei muito das perguntas e contribuições. E quero já perguntar logo de cara para todo mundo que já está aqui, já está ouvindo, para todo mundo da equipe, todo mundo da escola, todo mundo que está aqui ouvindo, eu quero já perguntar assim, o que você gostaria que acontecesse hoje aqui para que você saísse desse encontro dizendo, puxa, esse encontro aí foi massa, foi bom, sabe? Foi proveitoso. Então, se você puder botar no chat, vamos fazer uma chuva de ideias aí de o que você acha que precisa ter hoje aqui para você sair daqui hoje com uma sensação de puxa, foi proveitoso o encontro.
Então, pode ser alguma necessidade especial sua, pode ser algum pedido específico seu. Não precisa ser necessariamente uma pergunta, mas assim, para a gente aproveitar bem esse encontro aqui, né? O que você acha que precisa ter? Então, tá aberto, quem quiser botar no chat. E aí, eu vou tentar levar em consideração tudo que for falado aqui, né? Fazer o meu melhor para atender todas as necessidades e pedidos, mas também já me humanizando e dizendo que eu vou fazer o meu melhor. Talvez os pedidos não sejam contemplados 100%, mas esse espaço existe, né? Então, quem quiser botar algum pedido, alguma necessidade, alguma sugestão aqui para hoje, vai ser muito bem-vindo. Então, temos aqui, o Wesley falou, né? Como introduzir a comunicação não violenta em um grupo de trabalho e de teatro? Estou na mesma do Wesley, Stephanie falou. Leandro falou, falar um pouco mais sobre quando você fala, sobre que o mapa não é o território. Protocolos de gestão de crise e comunicação não violenta em processos artísticos. Legal. O que mais? Mandem ver aí. Pode falar sobre livros e artigos sobre o assunto, tanto a respeito de comunicação não violenta, quanto temáticas semelhantes. Leandro falou, foi redundante, minha tecla está horrível. Amanda falou, o sentido e lugar da empatia na comunicação não violenta. Legal. Juliana, como lidar com o território que já passou pela violência, as cicatrizes? Você pode dar um exemplo já vivido por você que a comunicação não violenta resolveu? Como lidar com as situações de desconforto nos encontros com alguém depois de um conflito? Acredito que é interessante os colegas compartilharem vivências de comunicação não violenta dentro do campo artístico, práticas ou dinâmicas para trabalhar em grupo, como a comunicação, ou seja, omitir certos sentimentos, sensações incômodos no processo criativo pode gerar violência. Maravilha, maravilha. Muito obrigado por todas as sugestões. O chat está aberto e vai continuar aberto, então também quem quiser perguntar, sugerir coisas, pedir temas, eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar atender todas essas questões. Algumas delas são questões para serem respondidas durante a vida, né? Para serem investigadas, assim. Mas eu também quero me colocar aqui num lugar de bem humano, assim, e falível, né? E de uma pessoa... Eu sou um aprendiz, assim, da comunicação não violenta. Inclusive, a comunicação não violenta ela foi muito inspirada, né? O Marshall Rosenberg, que foi o cara aí que chamou a comunicação não violenta de comunicação não violenta, ele se inspirou muito em algumas ideias do Paulo Freire, quando ele viu que o Paulo Freire criou uma abordagem de aprendizagem que os aprendizes e as aprendizes iam ensinando umas às outras. Então, o processo não era um processo centralizado no professor, né, no educador, mas era um processo também horizontal, no sentido de quem sabia alguma coisa ensinava para alguém que sabia menos, e aí esse processo foi potencializando muito, né? No caso do Paulo Freire lá, foi com o processo de alfabetização, especificamente, mas o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, viu isso e falou, uau, eu quero isso, assim. Então, hoje eu estou aqui como uma pessoa que está pesquisando também, está nesse barco da pesquisa, eu sou um aprendiz, já vivi várias situações concretas e nas quais a comunicação não violenta me ajudou e ajudou outras pessoas. Eu planejei também trazer situações assim e exemplos concretos, né, de como é que isso pode ajudar, lembrando que não é fórmula, mas é uma pesquisa. Então, acho que a ideia é compartilhar, refletir sobre essas ideias todas e todo mundo pega o que for útil, incorpora, experimenta, vê se faz sentido. Lembrando que tem um processo, tem um tempo, né? Um tempo de incorporar, tem um tempo para tornar corpo tudo isso, né? Muito legal, muito legal. E temos também perguntas do último encontro, né? Sim.
você quiser, você me pede, eu trago, eu estou com elas aqui. Tá, você pode trazer uma primeira pergunta, Chico, por favor? Ó, eu vou trazer duas perguntas que vieram da manhã e depois tem algumas que são da tarde, tá? Uhum. Mas estava escrito coordenação, acho que é da Sandra, né? De atuação. Quando o conflito se instaura e parece não ter saída, o que podemos fazer para voltar ao diálogo, né? Como retomar o diálogo? E aí, posso já jogar duas? Quer responder essa aí? Pode, vai lá. Tá. E a Mariana perguntou, essa técnica é coletiva ou individual? Pergunto porque estou pensando no nosso papel na comunicação individual com corpas, os violentadas, os como isso se sustenta. Então, acho que essa questão, né, que a Sandra coloca, que é como podemos retomar o diálogo quando parece que não tem mais saída, e a Mariana pergunta da questão do coletivo e do individual, né? Bom, essa questão do conflito, quando a gente acha que não tem mais saída, né? Tem por exemplo, eu faço um trabalho voluntário numa organização que chama CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional para pessoas que queiram apoio emocional, né? Elas ligam, elas podem falar pelo chat. E essa sensação de que não tem mais saída é uma sensação muito presente em muitas pessoas que ligam para o CVV, que elas estão vivendo conflitos que podem ser conflitos com outras pessoas ou conflitos mais internos, e aí isso se conecta com essa pergunta do âmbito individual, né? Às vezes eu estou vivendo um conflito muito mais interno do que externo ou aparentemente externo, né? Essas coisas nunca estão totalmente separadas, mas existem essas perspectivas de uma coisa que está muito latente internamente, assim, um conflito interno, e um conflito que diretamente envolve outra pessoa que sabe que está num conflito com a gente, né? E muitas das pessoas que procuram o CVV, elas chegam lá falando assim: a vida não tem mais solução. Eu já sei disso, não tem saída mais. Eu decidi acabar com a minha própria vida, estou só passando aqui para contar isso para alguém. Mas eu já analisei todas as possibilidades e eu constatei que a vida não tem mais solução. E às vezes uma pessoa que me fala isso é uma pessoa de 13 anos, 14 anos. E quando a gente vê isso de fora, talvez pareça absurdo, né? Mas tentando entender de onde que está vindo essa pessoa está vivendo conflitos, acumulando conflitos, e está tão imersa no conflito que não está conseguindo nem imaginar outras possibilidades. Então, muitas vezes, a gente está vivendo um conflito e a gente não vê saída, não vê outras possibilidades de encaminhamento, porque emocionalmente está confuso, difícil, bagunçado, né? E não é uma obrigação a gente ter que ver a saída, mas muitas vezes é essa história que eu me conto, não tem saída. E aí um convite é, será que não tem saída? Será que a gente conseguiu imaginar todas as saídas para esse conflito? Às vezes a gente tem mais ou menos energia para imaginar, né? Às vezes contar com o apoio de outras pessoas, isso vai ajudar a gente a ver coisas que a gente não estava vendo. Então encarar um conflito de um ponto de vista individual somente é muito muito difícil. Mas se a gente pode contar com outras pessoas para trocar ideias sobre esse conflito, se a gente pode usar os nossos processos coletivos para incorporar atividades na nossa rotina que ajudam a gente a arejar, né? Se trata de arejar também o conflito para abrir espaço para ver o que surge no espaço que a gente abre, porque muitas vezes o conflito é uma experiência de fechamento, né? É uma experiência que até corporalmente a gente se fecha, é difícil, é desconfortável. E não só o corpo se fecha, mas também as ideias, assim. Então, esses espaços, essas práticas, esses momentos que podem ser individuais, podem ser com a ajuda de alguém ou pode ser coletivamente, eles vão ajudar a gente a arejar o conflito.
E aí já fazendo esse link, né, com essa questão do o que dá para fazer individualmente, o que dá para fazer coletivamente ou com alguém, eu gosto de pensar em 3 perspectivas que dá para a gente se basear para atuar dentro de uma transformação de conflito, por exemplo. A primeira perspectiva é exatamente esse trabalho individual. O que eu consigo fazer no trabalho comigo mesmo para arejar esse conflito, assim, e também para legitimar as coisas que eu sinto, para não me sentir culpado pelo que eu sinto, porque muitas vezes eu me sinto culpado, né? Eu acho que sentir raiva ou tristeza ou ansiedade ou frustração é errado. Não é à toa que eu sinto isso, né? Tem uma leitura cultural nossa que fala que é inconveniente a gente até expressar essas coisas. Então, muitas vezes fica uma batalha interna, assim, eu querendo reprimir, mas eu também quero expressar. Mas será que eu expresso? Porque eu também, muitas vezes, não quero machucar as pessoas que estão em volta de mim. Então, fica um conflito interno difícil. E aí, algumas práticas, algumas dessas ideias de ver o que eu estou sentindo, da onde que vem isso, qual é a leitura que eu consigo fazer do que eu estou sentindo, como é que eu consigo abrir um espaço comigo mesmo, assim, né? Sentar comigo mesmo para abrir um espaço para que essas coisas existam e sejam legitimadas. Isso pode me ajudar a arejar um pouco. Essa é a primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva é, às vezes eu não consigo, e assim, geralmente a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, né? Não é às vezes, é sempre a gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Então, por isso que se eu falasse só dessa perspectiva individual, né? Se eu fizesse uma cartilha aqui, então devemos fazer isso, 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 individualmente, isso seria incompleto, porque a gente não vive vidas somente individuais, né? Então, tem essa prática de sentar comigo mesmo, mas tem essa prática também de convidar alguém para me ajudar a pensar sobre aquilo, para ser um apoio. E aí, a gente estava até falando antes, né, Chico? Existem várias pessoas, vários tipos de escuta, vários tipos de contribuição dentro de um conflito. Se eu estou vivendo um conflito e eu peço uma opinião para alguém, ou eu abro um espaço para trocar com alguém, dependendo do que essa pessoa me traz, ela vai botar mais fogo no conflito, ou ela vai me ajudar a arejar mais, né? Então, se eu peço uma conversa com alguém para me ajudar a pensar sobre aquele conflito, e essa pessoa fala, não, você tá certo mesmo, né? Muitas vezes com a melhor das intenções, não, você tá certo mesmo, o outro lado é que tá errado, você tá com a razão. Muitas vezes, né, a gente fala isso para outra pessoa querendo ajudar a outra pessoa, querendo legitimar. Só que o perigo dessa construção de que um lado tá certo e outro lado tá errado é a inimizade, né? A gente alimentar uma guerra entre os lados. Porque se só um lado vai estar certo e o outro lado vai estar errado, e a gente está querendo disputar quem está certo e quem está errado, isso vai criar uma tensão bélica entre os dois lados. Então, eu acho que pode ser muito legal pedir ajuda, pedir um apoio para refletir sobre um conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, também ir observando, opa, peraí, essa interação com essa pessoa está alimentando um sentimento de inimizade, né? Em relação ao outro lado, ou esse apoio dessa pessoa está me ajudando a arejar mesmo, a arejar esse conflito. Então, essa é uma segunda perspectiva, né? A primeira individual, eu comigo mesmo, a segunda, eu com alguém. E aí, uma terceira é no coletivo, nos processos coletivos mesmo. Então, coletivamente, se a gente consegue abrir espaços, e aí cada contexto também vai ver qual é a dinâmica que faz sentido para o seu contexto, né? Cada grupo vai ver qual é a dinâmica que faz sentido, mas se coletivamente a gente consegue abrir espaços para falar sobre o que está vivo, para falar sobre o conflito, e aí não só falar, mas tentar construir um ambiente de escuta também, né? Porque a fala sem a escuta ela é incompleta. Então, assim, como é que a gente pode usar atividades ou espaços ou metodologias para a gente abrir também coletivamente? Então, essas 3 perspectivas, elas fazem parte exatamente dessa pesquisa,
né? O que eu posso fazer individualmente, o que eu posso fazer com o apoio de alguém que pode me apoiar, e o que eu posso fazer coletivamente para arejar esse conflito e ver os caminhos que eu não estava vendo antes. Então, acho que essa é uma ideia que eu já queria compartilhar com vocês aqui. Bom. Que mais que temos aí, Chico? Diga lá. Deixa eu ver. Tem uma pergunta e um comentário da tarde, né, que foi feito no chat do YouTube, quando o vídeo ficou disponível, que a Tati perguntou: por nós mesmos, pela nossa reação aos conteúdos a que somos expostos, como podemos abrir caminhos que favoreçam uma qualidade não violenta de conexão e comunicação? E aí ela faz um comentário que eu acho que também tem pano para manga para a gente conversar, que é: os algoritmos de redes sociais contribuem para o estreitamento das bolhas dos usuários, pensando que esses algoritmos são alimentados. Né, que eu acho que ela está falando sobre como esses algoritmos eles tendem a criar essas bolhas e tem essas dinâmicas de rede que fazem a gente cada vez mais se permitir ser violento na comunicação digital, né? Então acho que esse também é um campo de discussão. Mas a pergunta dela foi: por nós mesmos, pela nossa reação aos conteúdos a que somos expostos, como podemos abrir caminhos que favoreçam uma qualidade não violenta de conexão e de comunicação? Essa foi a pergunta dela. Eu tenho uma experiência em projetos colaborativos, né? Projetos colaborativos artísticos e não artísticos. E muitos desses projetos, eles conseguem construir uma cultura interna, né? Cultura no sentido de aquilo que a gente cultiva entre a gente aqui, que é uma cultura que não está operando na mesma lógica do que a cultura que a gente vive na sociedade. E, às vezes, quando a gente consegue propor uma cultura diferente, mesmo dentro ali de uma esfera menor, isso vira um oásis, assim, um lugar de, uau, aqui eu consigo respirar. Então, acho que todo mundo aqui, de alguma forma, tem uma referência de algum círculo, pode ser de amizade, ou familiar, ou profissional, ou algum projeto, que quando você chega, ou quando você chegou, nos momentos que você estava participando desse círculo, você fala, uau, eu estou numa cultura que me ajuda aqui. Essa cultura não é a cultura lá de fora, e é uma cultura que me ajuda a recarregar. Então, isso acontece muitas vezes em processos colaborativos que conseguem achar esse jeito de cultivar a autenticidade e cultivar também esse olhar empático, né, entre as pessoas. Não é fácil, não vai eliminar conflito, a gente nunca vai eliminar conflito, mas como é que a gente lida com conflito, isso que vai determinar, né, a saúde do projeto, a sustentabilidade das relações. E as redes sociais, elas podem ser vistas como uma mera ferramenta de comunicação, mas elas também botam a gente para interagir de um certo jeito, né? Assim, e aí tem muita gente já pesquisando sobre como é que as redes sociais às vezes servem muito bem para ajudar a gente a se articular, né? Em greves, em movimentos, em iniciativas, e ao mesmo tempo tem um outro lado, tem até aquele documentário Dilema das Redes que falou sobre isso. Quem não assistiu, se puder assistir, que fala exatamente como que as redes muitas vezes criam essas bolhas das pessoas que são parecidas com a gente, e isso vai criando uma intolerância cognitiva, né? Uma intolerância emocional em relação às pessoas que são diferentes da gente, assim, né? Fomentando essa inimizade, que é exatamente essa observação que a gente pode tentar cultivar a todo momento. O que eu estou fazendo, às vezes é uma coisa que eu estou fazendo mais internamente, o que eu estou pensando sobre essa outra pessoa, isso está cultivando em mim uma relação de inimizade, ou isso está cultivando em mim uma vontade do diálogo, né? Uma vontade de construir junto. É lógico que tem pessoas que são mais difíceis do que outras, né? Se eu pego uma pessoa que pensa radicalmente diferente de mim, politicamente diferente de mim, talvez seja difícil não ver essa pessoa como um inimigo. Mas existe um perigo de fomentar essa ideia do inimigo, né?
porque essa ideia do inimigo, ela nos deixa menos seguros também. Conforme a gente vai cultivando essa ideia da inimizade, o ambiente fica cada vez menos seguro. Então, acho que faz parte dessa pesquisa dessas culturas. Que cultura que a gente está querendo pesquisar para que a gente quebre essa cultura que está aí sendo estimulada na nossa sociedade através das mídias, de tudo, do estilo de vida, né? Que é uma cultura da competição, que é uma cultura do silenciamento, que é uma cultura de ver quem que está certo e quem que está errado, né? Muitas vezes isso é automatizado dentro da gente porque a gente foi criado, né, nesse ambiente e inconscientemente desenvolvendo esses pensamentos automatizados. Quem que está certo, quem que está errado, quem que está com a razão, quem que não está. E aí, aos poucos, e tentando achar outros caminhos, né, caminhos que desconstruam esse jeito de disputa, vai ajudar a gente, inclusive, a lidar com os processos artísticos, né? Porque como é que a gente enfrenta, nessa palavra enfrentar já tem uma coisa meio bélica, né? Mas como é que a gente aborda um conflito, como é que a gente olha ou respira dentro de um conflito, tentando falar assim, bom, e se a gente não escolher quem está com a razão e quem que não está? Mas e se a gente tentar achar um caminho de convivência entre essas ideias que estão sendo propostas aqui? E aí tem um recurso que eu já quero compartilhar, que é um recurso que muitas vezes é útil para pessoas que estão em projetos colaborativos, que é o seguinte: existe uma diferença entre a ideia do consenso e a ideia do consentimento. Então, muitas vezes, quando a gente está tentando chegar num consenso que é todo mundo meio que concordar, né? Todo mundo meio que pensar igual, falar, não, então agora estamos totalmente no mesmo barco. Nunca estaremos, assim, totalmente no mesmo barco. E o consenso, muitas vezes, ele é muito difícil, ele é quase impossível, assim, né? O consenso em todos os aspectos. E a busca por ele, às vezes, é quase paralisante num processo criativo, né? Sim, Por exato. um absoluto consenso. Né? Exato, exato. Então, assim, em quais aspectos desse processo a gente consegue ter um consenso? E isso é interessante, né? A gente reconhecer, não, nesses aspectos a gente consegue ter um consenso, legal, é muito importante reconhecer isso, porque o concordar inconscientemente, né? Ele é um lugar confortável. Se eu falo alguma coisa aqui, alguém fala assim, nossa, concordo com você, Pedro. Dentro de mim fala assim, ufa, né? E o discordar muitas vezes é um lugar que dá uma sensação de desconexão. Estou falando desses processos inconscientes, né? Então a gente pode conscientemente levar em consideração isso. Então achar os pontos de consenso, mas também achar os pontos de consentimento, que quer dizer assim, bom, não é o que eu faria, não é da minha preferência absoluta isso que está acontecendo, mas eu consigo consentir a partir daqui, né? Eu consigo caminhar junto no mesmo barco a partir daqui. Talvez não é o que eu faria, talvez não é o meu sonho fazer desse jeito, mas eu consigo consentir a partir daqui. E o consentimento, muitas vezes, ele destrava processos, né? Agora, tem uma coisa que é interessante também em relação a isso, é assim, se existem algumas pessoas que estão abrindo mão de coisas, né? Ah, tudo bem, dessa vez eu vou abrir mão disso para seguir o fluxo. Aí, num próximo processo, ah, tudo bem, dessa vez eu vou abrir mão disso para seguir o fluxo. Se são sempre as mesmas pessoas que estão abrindo mão e sempre as mesmas outras pessoas que não estão abrindo mão, isso também pode ser um problema, né? Então, como é que a gente cultiva esse abrir mão, esse desapego para que haja um consentimento de uma forma compartilhada? Como é que a gente vai checando? Está todo mundo desapegando nesse processo? Porque se só umas pessoas estão desapegando e outras não, isso vai ficar insustentável também, né? Então, essa ideia da diferença entre o consenso e o consentimento, acho que é interessante e elas podem ser ideias casadas também. Eu anotei 4 nomes aqui de perguntas que já surgiram hoje aqui no chat. Acho que Legal. a primeira pessoa que tinha feito o Wesley tinha feito uma pergunta lá no começo.
Depois ele fez uma segunda pergunta. Wesley, você quer colocar a sua pergunta? Quer colocar as duas? Quer que eu leia? Será que dá para abrir? Eu não sei se está fechado o microfone, está travado o microfone, não? Tá habilidade. Não sei quem está coordenando. Você quer que eu leia? Eu leio, então. Eu vou ler já as duas perguntas do Wesley, tá? A primeira foi como introduzir comunicação não violenta em um grupo de trabalho de teatro, que eu acho que é para onde nossa conversa está indo. Ele fez uma segunda pergunta, que foi: pode falar sobre a comunicação não violenta e, ele pôs entre aspas, né, problemas psicológicos? Por exemplo, alguém com ansiedade com tendências de falas explosivas para tentar finalizar uma conversa. Ou alguém com bipolaridade ou síndrome borderline, etc. Pois já passei por situações pessoais e de trabalhos teatrais em que tive que lidar com situações desse tipo. Tá. Aí vou passar para o Pedro, e aí eu já anotei aqui que na ordem está a Beatriz, a Ana Beatriz, o Serrone e depois o Leandro, tá, gente? Mas diga aí, Pedro. Bom, como introduzir a comunicação não violenta em um grupo de trabalho, né, de teatro? Eu acho que tem várias formas. Tem uma forma que já é possível a partir de agora, né? Lembra daquelas 3 perspectivas que eu falei? É o trabalho que eu consigo fazer comigo mesmo, um trabalho que eu consigo fazer em parceria com alguém, um trabalho que eu consigo fazer coletivamente. Então, às vezes, sei lá, se eu penso assim, tem um trabalho de comunicação não violenta que eu quero trazer aqui para esse grupo, quero sugerir, ou tem uma dinâmica de comunicação não violenta que eu quero sugerir, às vezes, dependendo do grupo que eu proponho isso, o grupo fala, não, não interessa. Né? Então, existe esse tipo de situação, né? Que o grupo compra a sugestão, compra a ideia, mas também tem o momento que o grupo não compra a ideia. E aí isso impossibilita? Não impossibilita, porque eu ainda posso atuar nessa perspectiva desse trabalho que eu consigo fazer comigo mesmo, eu também posso atuar nessa perspectiva desse trabalho que eu consigo fazer com alguém do grupo. Talvez alguém ali do grupo se interesse por fazer esse trabalho comigo. E ao fazer esse trabalho individualmente ou em parceria com alguém ali do grupo, esse trabalho vai atuar no grupo e vai integrar também o processo, né? Se a gente consegue, de alguma forma, oficializar, né, experimentar, não precisa ser para todos sempre, mas a gente pode estipular, vamos experimentar nos próximos 3 encontros fazer uma dinâmica? Essa é uma forma de talvez ir introduzindo essas ideias, né? Você pode pegar ideias, e várias das ideias que eu estou falando aqui, se você consegue tentar fazer essa transposição para uma atividade, para um momento, né? Que você consegue sugerir alguma coisa ali no seu grupo, já é uma possibilidade de aplicação. Você pode também chamar alguém de fora, né? Alguém que já pesquisa ou estuda, convidar alguém que já pesquisa ou estuda isso, para propor uma dinâmica para o grupo também. Porque às vezes tem aquela sensação de que santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, trazendo alguém de fora, ajuda a dinamizar um pouco o processo. Tem várias possibilidades, assim. Mas o que a gente está fazendo aqui também é se expondo a ideias, né? Quanto mais a gente se expõe a essas ideias, mais essas ideias vão chegando. Então, pode ser de um jeito mais oficial, se tiver o consenso ou o consentimento do grupo, mas também pode ser de um jeito mais pela osmose, assim, da gente ir se expondo cada vez mais a essas ideias e fazendo o trabalho que dá para ser feito nessas 3 perspectivas. Essa era a primeira pergunta, né? Como introduzir? E a segunda pergunta é em relação às questões psicológicas, né? Algum tipo de desequilíbrio ou algum tipo de perfil de pessoa problemática, né? Pessoas que ganham esses rótulos de, sei lá, bipolar ou esses diagnósticos assim. Então,
eu não sou psicólogo, né? Então eu não vou falar do ponto de vista da psicologia, mas eu vou falar do ponto de vista de alguém que faz parte de coletivos e que pesquisa como lidar com essa diversidade de personalidades e comportamentos, e às vezes um comportamento que ali está afetando muita gente, né? Tá sendo difícil para muita gente, né? Então, acho que tem uma perspectiva. Inclusive, uma vez eu estava apoiando uma pessoa que faz parte, uma liderança, assim, que faz parte de um movimento feminista negro, e ela falou: Pedro, a nossa falta de capacidade de dialogar está sabotando o nosso coletivo. Então, a nossa dificuldade de se entender está fazendo a gente não conseguir se articular como coletivo. E como isso é trágico, né? Para qualquer coletivo, seja um processo artístico, seja um processo mais ativista, político, seja um processo artístico e ativista político. E ela falou, tem uma pessoa lá que é uma pessoa muito violenta. E aí eu fui descobrindo com o tempo que essa pessoa tinha sido rotulada como violenta, e ao ser rotulada como violenta, ela estava sendo cada vez mais violenta. Porque estava todo mundo fomentando cada vez mais esse olhar, não, mas ela é violenta, né? Olha o que ela faz, ela é uma desequilibrada, ela tem essas questões, ela precisa de tratamento e tal. A minha experiência com coletivos tem várias formas de abordar uma pessoa que está se expressando de um jeito que é visto como desequilibrado, que é visto como que tem alguma patologia ali, né? Eu posso jogar o problema para a pessoa, né? Então, assim, essa pessoa está com esse problema e ela precisa ir se tratar, e isso não faz parte, não interessa a nós aqui, é um jeito de lidar, mas um outro jeito de lidar é assim, bom, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode falar disso que está acontecendo, assim? Não patologizando a pessoa, né? Não trazendo assim, olha, essa pessoa é uma doente. Talvez ela até necessite de um apoio psicológico, de um tratamento, de alguma coisa assim. Mas como é que a gente traz isso e checa as condições no coletivo? Ó, isso está acontecendo, tem pessoas sendo afetadas por causa disso. O que que a gente pode fazer? Então, essas conversas de levantar o tapete, né? E tirar a poeira debaixo do tapete e falar assim, gente, isso aqui está acontecendo, tá difícil, o que que podemos fazer para lidar com isso? Essas conversas, muitas vezes, elas podem ajudar, né? E uma das coisas difíceis de fazer é não considerar essa pessoa que está se expressando de uma forma rotulada como violenta. Como é que eu desconstruo a ideia de que essa pessoa está errada? Porque para mim é muito fácil, eu olho para a pessoa interagindo lá com o grupo e falo assim, nossa, essa pessoa está errada, olha o que ela está fazendo. Só que ao cultivar essa ideia de que ela está errada, eu estou fechando também esse espaço para olhar para isso, para conversar sobre isso, para que ela ouça as minhas necessidades também, né? Se eu chego e falo assim, ó, Chico, você tá errado, meu. E dentro de você não tá errado, existe percebe que existe um conflito cognitivo, tipo, você vai falar, não, para mim eu não tô errado. Então a gente não está partindo desse ponto de partida, que é um ponto de, não, a gente está junto, né? Eu estou falando de uma coisa e você está falando de outra. Então a gente está falando de realidades diferentes. Então como é que a gente fala do que está acontecendo de uma forma que a gente está no mesmo barco, né? E aí tem um convite da comunicação não violenta, que é a gente ir exercitando a nossa musculatura para conseguir diferenciar o que que é uma observação, ou o que está mais próximo de uma observação factual, e o que está mais próximo de uma opinião minha, um julgamento meu. Porque às vezes eu falo um julgamento meu, essa pessoa é grossa, é um fato. E eu nem vejo que isso que eu estou falando está cheio de julgamento, está cheio de opinião. Eu falo, não, Chico, é um fato, cara. Você é um cara meio violento. E aí o exercício é tentar descrever o fato
do ponto de vista que, quando eu mencionar o fato, o Chico vai falar assim, realmente, eu acho que você está descrevendo o fato mesmo. Então, se eu falo assim, Chico, você é violento, cara, ou você é grosso, ou você não sabe conversar, isso aí está carregado de opinião e de julgamento, que é o número um, o fator número um de bloqueio da comunicação é o julgamento, né? Quem nunca teve uma referência de uma pessoa com quem você se relaciona, quem você convive, e que você nem fala mais as coisas para ela, porque você já sabe que se você falar alguma coisa, já vem a cacetada ali, a machadada de julgamento. Então você deixa de falar, né? O julgamento é o número um elemento de bloqueio da nossa comunicação. Então, como é que a gente também tenta reduzir um pouco o julgamento na nossa comunicação e tentar abordar os fatos, assim. Então, por exemplo, se eu falo assim, Chico, naquela hora que você falou assim, pô, esse trabalho tá uma merda, aí você fala assim, não, realmente, eu falei isso. Se for uma descrição de um fato, né? Se eu estou tentando me aproximar de uma descrição factual ali, isso aumenta as chances da gente estar no mesmo barco. Mas se eu falo, Chico, cara, você foi meio estúpido ali, né? E se você não acha que você foi estúpido, a gente não está no mesmo barco desde o ponto de partida, então é muito difícil construir junto. Então, esse é um dos exercícios possíveis para se fazer eu comigo mesmo, eu com a ajuda de alguém, ou coletivamente, para ir abrindo esses espaços de arejar o conflito. Agora, o que fazer com uma pessoa que está desequilibrada psicologicamente, emocionalmente? Puxa, a gente faz o que dá, né? E não faz o que não dá. Então, a gente, como coletivo, vai conseguir cuidar daquilo, ou vai conseguir cuidar daquela pessoa, ou vai conseguir cuidar do impacto do comportamento daquela pessoa até um certo ponto. Depois de um ponto, a gente também pode falar, a gente não consegue cuidar a partir daqui, a gente não dá conta disso. Então, a gente também não é obrigado a dar conta de nada, né? Legal. O que mais? Tem uma pergunta da Ana Beatriz. Ana Beatriz, você quer colocar sua pergunta? Porque ela ficou lá atrás no chat. Eu vou ter que procurá-la para achar. Oi. Bom dia. Obrigada. Não, era mais, está muito relacionado com tudo isso que você acabou de falar, Pedro. É quando eu falo algo violento, quando acontece uma situação violenta para mim, mas que para a pessoa ela não acredita que é violento, né? E aí acontece um impasse, no fundo, né? Que é melhor que seja resolvido coletivamente, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, pela sua fala, né? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Ana. Eu acho que assim, né? Eu não sei se é melhor coletivamente, mas eu acho que quando a gente consegue fazer coletivamente, isso ajuda, né? Tem momentos que a gente não consegue abordar certas questões coletivamente, e aí o que sobra são os outros espaços para a gente tentar cuidar, né? O espaço do eu comigo mesmo, ou eu com uma abordagem com uma pessoa aqui, outra ali, né? Muitas vezes a gente não consegue falar de um certo assunto dentro de um processo coletivo, e aí, o que a gente faz, né? Existem as outras alternativas, assim. Então, eu acho que essa pesquisa de quais são os caminhos que a gente pode usar para lidar com situações violentas, né? Eu acho que é uma pesquisa mesmo interessante. E aí, se eu tive uma experiência violenta, né? Você tá trazendo alguma coisa nesse sentido, assim. Eu tive uma experiência violenta, mas para outra pessoa aquilo não foi violento. Essa experiência foi violenta ou não foi? É quase como uma pergunta assim: existe Deus ou não existe? Né? Então, assim, eu acho que assim, se existe Deus para quem acredita em Deus, existe Deus para quem acredita em Deus, né? Agora, uma situação que foi uma situação violenta para você, ela foi, no mínimo, uma situação violenta para você. E é legítimo, né? Então, em vez da gente ficar discutindo foi uma situação violenta ou não foi, em termos universais, né? Com parâmetros universais, porque esse lugar da discussão ele é muito difícil.
Foi ou não foi violento? Tá certo ou tá errado? Puxa, é muito difícil chegar num lugar de acordo, de consenso. Mas se eu falo assim, olha, eu tive... E não é um jeito de falar, é só um jeito de pensar, assim. Eu tive uma experiência violenta com isso que aconteceu. E às vezes isso acontece. E às vezes isso acontece em situações que a outra pessoa teve a melhor das intenções. Isso é o mais trágico, né? Então, quantas vezes a gente não falou alguma coisa tentando ajudar e a outra pessoa recebeu aquilo de uma forma assim que, ao observar como ela recebeu, a gente pensa assim, meu Deus, ela entendeu um negócio totalmente diferente daquilo que eu quis dizer. E isso acontece quando a gente se expressa e quando a gente ouve também, quando a gente recebe. Então, tem essa situação que a pessoa não está com a intenção de ser violenta, mas a outra pessoa recebe aquela experiência de uma forma violenta. E tem também a situação que a outra pessoa quis ser violenta. Tem também isso, né? Não vou ser ingênuo e falar, não, é sempre sem querer. Não é sempre sem querer. Às vezes existe esse jeito trágico que a gente usa, eu me incluo nisso, que a gente usa de se relacionar porque eu estou esgotado, porque eu também fui muito violentado, então esse é o meu jeito de atuar no mundo, né? Então, existem as situações também que a pessoa é intencionalmente violenta porque ela está tentando compensar alguma coisa ou ela está achando que ela foi injustiçada. Tem vários motivos que movimentam essa violência. Agora, uma coisa que eu acho que tem ajudado em processos coletivos é exatamente esse espaço não acusatório, mas revelador. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente revela uma dor que aconteceu ali naquele espaço, né? Eu tive uma experiência violenta com isso que aconteceu aqui. Eu não estou querendo acusar, eu não estou querendo botar o dedo na cara de ninguém. Então, em vez de tornar aquilo um ataque pessoal a outra pessoa, eu posso trazer a minha observação para a situação e não pessoalizar. Porque se eu pessoalizo a crítica, é muito provável que a outra pessoa vai receber aquilo como uma crítica e como um ataque, né? Como é que a gente se comporta quando a gente recebe uma crítica ou um ataque? Ou a gente se bloqueia ou a gente ataca de volta. Então, faz parte dessa nossa pesquisa, assim, dentro da comunicação não violenta, puxa, eu tive uma experiência difícil aqui, violenta, como é que eu exponho isso? E às vezes eu consigo, às vezes não, né? Quando você teve uma experiência violenta, você fica estragado, você fica mal, você não consegue pensar, quais são as melhores palavras? Foda-se, eu não consigo nem pensar. Então, assim, não é uma cobrança, não é uma obrigatoriedade, mas... E por isso que é importante que haja esse espaço coletivo, porque essa não é uma responsabilidade da gente fazer individualmente, é uma responsabilidade coletiva. Como é que a gente abre um espaço coletivo para que a gente possa falar das experiências violentas que aconteceram, não de uma forma acusatória ou inimizadora, mas de uma forma assim que revela, né? Olha, isso aqui que aconteceu foi uma experiência violenta. O que será que a gente pode fazer? Que ajustes que a gente pode fazer para que a gente possa deixar a nossa relação mais saudável? E aí, ao expor a situação desse jeito, não é uma garantia, mas aumenta as chances de que as pessoas não se sintam acusadas e que elas tenham mais vontade de colaborar com a situação. Porque se eu não sinto que eu estou sendo acusado, eu tenho mais disponibilidade de colaborar. Se eu sinto que eu estou sendo acusado, a minha tendência é me fechar. Então, assim, eu trabalho em vários coletivos, vários processos colaborativos, e tem uma questão que eu acho que é crítica, que é os espaços que a gente tem para falar exatamente das experiências violentas que a gente teve dentro daquele processo, dos incômodos que a gente teve ou ainda está tendo. Então, nos processos que eu participei ou que eu apoiei e que não havia espaço para falar dos incômodos, esses processos ficaram insustentáveis. Insustentáveis. Por quê? Porque o incômodo, ele consome, né? A experiência violenta consome, desgasta,
Então, às vezes, isso vai implodir o projeto, o coletivo, ou mesmo que não imploda, isso vai implodir a vida daquele projeto, vai implodir a qualidade daquelas trocas. Então, duas coisas, trazendo aqui alguns aprendizados, né? Aproveitando para trazer alguns aprendizados dessa pesquisa em coletivos e processos colaborativos. Duas coisas que ajudam muito nesses processos colaborativos. Espaços para falar sobre o que está incomodando, para falar sobre dores, para falar sobre como que o comportamento de alguém afetou as outras pessoas, não de um ponto de vista acusatório, mas de um ponto de vista de estamos revelando isso aqui para poder cuidar da sustentabilidade do projeto. Então, esses espaços é uma das coisas, e uma outra coisa também são os espaços de reconhecimento e de valorização das ações que estão sendo feitas ali. Então, quantas vezes a gente não se sentiu sem energia por não sentir reconhecimento do nosso trabalho dentro de um projeto? Isso aí é batata em processo colaborativo. E muitas vezes a gente deixa, eu estou falando a gente de um ponto de vista generalizado mesmo, né? Mas muitas vezes a gente deixa meio no orgânico tudo isso. Quando surgir um incômodo, eu falo. Quando eu quiser apreciar alguma coisa, eu falo. Só que às vezes não, a correria, a rotina, a agenda não dá conta. E essas coisas vão passando, tanto os incômodos quanto essa fala de reconhecimento. E aí, vendo os processos colaborativos, quando esses processos incorporam, de alguma forma, na rotina deles, esses espaços de falar, gente, e aí, teve algum incômodo? A gente precisa de uma coragem para abrir esse espaço, né? E também de recursos para lidar com o que vem a partir dali. Mas, e aí, gente, teve algum incômodo? Alguém ficou chateado com alguma coisa? Não é um espaço acusatório, mas é um espaço de revelação. Os coletivos que incorporam isso ficam com processos muito mais sustentáveis. E não só isso, mas também, gente, quero abrir um momento aqui para a gente apreciar, para a gente verbalizar e reconhecer coisas que foram feitas nesse nosso processo. Então, olha, fulano, fulana, quando você fez isso, achei incrível, né? Fulano, você fez isso, ajudou muito a minha vida. Queria reconhecer tal coisa. Ou até pedidos de reconhecimento, que é uma coisa que muitas vezes a gente não fala, né? Então, imagina se a gente abre um espaço, e às vezes acontece isso nos coletivos, que é um momento de pedidos de reconhecimento. Então, é como se eu chegasse para o coletivo e falasse assim, gente, eu queria que alguém, ou que o próprio coletivo reconhecesse o esforço que eu botei nessa tarefa aqui. Então, são esses tipos de dinâmicas que vão ajudar a gente a falar sobre os incômodos e essas coisas que desgastam, e também a recarregar um pouco essas energias a partir da apreciação, a partir do reconhecimento, né? Porque um ambiente que não fala de incômodos e não aprecia, e não reconhece, não verbaliza, né? Não valoriza as ações das pessoas ali, cara, é batata a insustentabilidade daquilo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas talvez veio até mais assim do que foi perguntado. Gente, eu tenho aqui na ordem o Serrone, depois o Leandro e a Mônica, que eu anotei. Serrone, você quer fazer sua pergunta? Sim, eu tinha colocado aí, mas ler posso... também. Não, eu posso fazer, porque aí eu complemento, porque... Estou sem a imagem. E a imagem não está saindo aí. Mas primeiro, assim, eu queria... Veja agora. Agora? Agora me liberaram. Eu joguei até uma camiseta aqui, porque eu estava sem camisa, e a Maricia fica brava comigo, né? Aparecer sem camisa. Mas, assim, primeiro, Pedro, eu queria dizer que tudo isso que você está trazendo,
e fazendo com que reflitamos. Ou não, né, Serrone? Como? Desculpa, não resisti. Eu não resisti. Ou não. Não, eu não sou ator, então não é justo. E aí, Pedro, é muito importante tudo isso que você está trazendo, que a gente está refletindo, conversando, para os nossos experimentos, é de um valor assim incrível. Mas o que eu tinha colocado lá como pergunta é que assim, a gente está falando o tempo todo sobre essa comunicação não violenta, como apaziguar conflitos, né? Mas eu fico pensando, o conflito não é fundamental no teatro? O conflito não leva a gente a descobrir outros caminhos e tudo. O nosso módulo verde é personagem em conflito. Então, às vezes, a gente fica pensando que o tempo todo é só apagar incêndio, apagar incêndio. Eu acho que, às vezes, as coisas também têm que ter o seu lugar, né? Claro que os bons conflitos, né? Não estou falando de vaidades, de egoísmos, de imposição de ideias, mas eu acho que a gente também tem que pensar desse outro lado, de que muitas vezes a gente precisa ter e tem que enfrentar, vai ser difícil, mas ele é fundamental muitas vezes. Total, Serrone. Eu acho que essa é até uma desconstrução cultural, assim, né? Que existe sobre o conflito, porque o conflito, culturalmente, ele é visto quase como, puxa, erramos, né? Erramos. Ou o que a gente fez de errado, porque a gente está conflitando muito nesse nosso processo, né? Então, culturalmente, eu acho que existe essa leitura sobre o conflito, que é uma leitura complicada, porque o conflito faz parte da vida, o conflito é o que move também, é uma das coisas que movem, né? E esse olhar sobre o conflito como uma pulsão construtiva, eu acho que é muito legal, assim. E aí, eu acho que dentro dessa pesquisa... R$122. R$22. R$22. dentro dessa abordagem do conflito, né? Então, isso eu acho que é uma reflexão interessante, inclusive para a leitura que a gente faz sobre o nosso processo. Se a gente está num processo coletivo e acontece um conflito, como é que a gente entende isso? Porque se eu olho um conflito que está acontecendo e falo, eita, olha o conflito aí, tá vendo? Não está dando certo esse processo. Uhum. Isso é uma leitura que eu estou fazendo do processo, que é uma leitura que está julgando o conflito como uma coisa ruim, né? E não necessariamente. Então, assim, dependendo da nossa abordagem do conflito, dependendo de para que lado que vai o conflito, a gente vai ter muitos benefícios, né, do conflito, ou a gente vai caminhar para um lado destrutivo. Então, acho que todo mundo tem uma referência de um conflito que foi vivido, que foi muitas vezes desconfortável, incômodo, mas surgiram coisas ali que depois você olhou para trás e falou, uau, se não tivesse tido aquele conflito ali, essas coisas não teriam surgido, a gente não teria descoberto essas coisas novas. Então, o conflito tem essa função, né? O atrito tem essa função, e que quando a gente consegue ir caminhando, mesmo com os incômodos e desgastes e dores, vai caminhando para um lado construtivo, incrível, né? Agora, o que a gente quer dentro da comunicação não violenta não é necessariamente apaziguar no sentido de abafar, né? Mas a gente quer cuidar para que o conflito seja um conflito construtivo e não destrutivo. Porque o conflito pode caminhar para um lado destrutivo e todo mundo já viveu um conflito destrutivo aqui nos vários níveis que pode chegar a um conflito, né? Desde relações depreciativas, né? Um projeto que você tá, que as pessoas se depreciam, se desvalorizam, né? Uma coisa, um jeito de se relacionar que é um jeito do ataque, ou do não reconhecimento, ou da não inclusão, da exclusão. Então, o conflito ele pode caminhar para esse lado, e não é esse lado que a gente quer, que é o lado tóxico do conflito, a gente quer o lado construtivo, né? Então, eu acho que é super pertinente essa sua fala, Serrone, porque ela, acho que convida a gente a desfazer um pouco esse preconceito em relação ao conflito
né? E olhar o conflito como não como uma delícia, porque muitas vezes não é, não vamos ser assim inocentes, né, ingênuos aqui, mas como um atualizador, assim, um revelador de coisas que a gente não estava vendo antes e um impulsionador da nossa criatividade, porque quando a gente tem um conflito, né, isso linka com aquela pergunta lá, puxa, o que eu faço num conflito que eu não tenho solução? É aí que vai entrar a nossa criatividade de falar, caramba, e agora? Então, o conflito ele pode impulsionar esse princípio criativo, né? Se a gente conseguir levar ele para um lado construtivo. Acho que tem total a ver, Serrone. Obrigado aí pela colocação. Só antes de passar para o Leandro, acho que, ouvindo a pergunta do Serrone e a sua resposta, Pedro, eu lembro muito de acompanhando núcleos passados de outros anos de experimento, como às vezes se forma um grupo que tem tanto medo do conflito que impede a existência de qualquer embate de ordem criativa mesmo. Então, você lança uma ideia no ensaio, eu não questiono ela, porque se lê os embates criativos como conflitos negativos, e às vezes são embates positivos, e às vezes a criação parece que ela não anda, porque esses embates não acontecem, porque as questões criativas não se resolvem, porque elas não entram em conflito, né? Então, ouvindo a pergunta do Serrone, te ouvindo, eu lembrei muito dessa situação, que é um medo de conflito que paralisa o grupo. Legal, eu quero pegar o bonde aí nessa sua fala, Chico, porque tem duas coisas que me chamam a atenção. Uma delas é como que pode ser uma estratégia trágica essa, a nossa, de evitar o conflito. Uhum. Né? Então, e assim, não só no campo coletivo, mas no campo da vida, assim, né? O evitar o conflito, muitas vezes pode ser uma estratégia para eu me proteger e pode me ajudar a eu me proteger, mas, ao mesmo tempo, às vezes pode ser uma estratégia que vai silenciar as minhas necessidades, silenciar aquilo que é importante para mim e criar um acúmulo dentro de mim de coisas que não foram faladas, coisas que não foram ditas, coisas que não foram propostas. E olha só, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu tenho dois amigos próximos que, na minha leitura, tem muita dificuldade de entrar no conflito exatamente porque eles querem cuidar da harmonia do processo. Eles não querem desarmonizar, eles querem cuidar das pessoas, eles querem cuidar da harmonia do coletivo. E por causa disso, eles têm dificuldade de falar não, ou têm dificuldade de questionar, ou têm dificuldade de colocar um incômodo. E eu acho super compreensível, porque os nossos ambientes muitas vezes não favorecem a gente a questionar ou colocar um incômodo, né? Às vezes eu coloco um incômodo e sou punido por isso. Então, não é à toa também que muitas vezes eu não coloco os meus incômodos na roda. Mas esses dois amigos, que eu vejo que são pessoas carinhosas e querem muito bem a harmonia do processo, e eu conheço várias pessoas que têm dificuldade com isso, mas dois amigos meus próximos tentaram se suicidar. E eu acho que isso tem conexão direta com a dificuldade de botar para fora aquilo que está incomodando. Isso é um exemplo radical? É um exemplo radical. Mas é um exemplo para ilustrar um pouco como é trágico esse processo de autossilenciamento, né? E de evitar o conflito para cuidar do ambiente. Porque quando eu evito o conflito para cuidar do ambiente, o conflito ainda existe. Ele vai existir, só que ele vai existir só dentro de mim. Então, quando eu boto o conflito na roda, também eu tô assim, quase que falando, galera, vamos compartilhar isso aqui, porque se ficar só dentro de mim vai ser difícil, né? Agora, tem ambientes que acolhem muito, de forma muito mais acolhedora, um conflito ou um questionamento do que outros, né? E tem também como, e é uma pesquisa, como é que a gente questiona uma ideia de uma forma construtiva?
de uma forma que bota esse questionamento numa direção construtiva. É uma pesquisa, não acho que tem uma resposta certa. Mas eu percebi uma coisa, assim, em processos coletivos. Existe um jeito de questionar que é interessante, assim, que eu acho que faz parte dessas tentativas, que é, vamos supor, o Chico propõe uma coisa aqui, que tal se a gente usar aqui uma luz amarela aqui, acho que vai ficar legal, massa, uma luz amarela, acho que vai ficar perfeito. E aí eu penso e falo, puta, acho que uma luz amarela vai ficar uma bosta, não tem nada a ver uma luz amarela. Então eu posso falar desde desse nível mais vago, assim, puta, acho que vai ficar uma bosta, tipo, e o que isso comunica, né? Por que eu acho que vai ficar uma bosta? Tipo, o que está por trás, né? O julgamento, muitas vezes, ele é uma comunicação muito vaga, né? Se eu falo, nossa, isso aqui tá uma merda. Tá, e o que isso dá de informação para outra pessoa? Sobre que caminho poder explorar, que outras coisas poder, né? Pensar, é só uma negação, é só um fechamento. Então, como é que eu questiono uma ideia? Também pensando assim, da onde que vem essa ideia da luz amarela? Quero entender um pouco da onde vem, porque para mim não faz muito sentido por causa disso, mas também quero saber por que você está propondo uma luz amarela. Ou, e se a gente propuser uma luz amarela num outro momento, será que serve também? Eu acho que cabe aqui uma luz vermelha, né? O que você acha? Então, assim, é esse espaço da co-construção, mas não da negação da ideia do outro. E isso é uma coisa muito interessante, assim, em processos coletivos, colaborativos, às vezes alguém sugere alguma coisa e a gente não investiga o que está por trás daquela coisa que está sendo sugerida. E ao investigar o que está por trás, a gente amplia a possibilidade de contemplar aquele desejo daquela pessoa. Então, vamos supor... Fala, Chico. Desculpa. Não, porque eu acho que isso está falando é assim precioso. Porque quando a gente olha o porquê eu quis propor essa luz amarela, talvez a gente descubra uma questão que você não tinha percebido no trabalho. E a gente chegue a uma outra possibilidade que eu não era capaz de vislumbrar, nem você, né? Eu acho que tem um disparador de processo criativo a partir desse olhar para o outro que é muito, muito importante. Uhum. Isso não quer dizer que a gente tem que estar o tempo todo falando o que está por trás disso que você está... Mas é um recurso, não é uma obrigação, mas é um recurso. Então, às vezes eu estou em processos colaborativos e alguém propõe alguma coisa e eu fico tentando... E às vezes eu até pergunto, você está propondo isso tentando cuidar de quê? Essa é uma pergunta que às vezes eu uso para entender de onde que a pessoa está vindo. Né? Você está tentando propor isso para cuidar de que aspecto dessa experiência aqui? Eu estou propondo isso, sei lá, a pessoa propõe, que tal se a gente fizer uma piada agora nessa parte da peça, sei lá. E aí, puxa, às vezes quando eu entendo o que está por trás daquilo, eu não só entendo melhor da onde que está vindo, mas eu também entendo do ponto de vista de como que eu posso contribuir com aquilo e também como é que eu posso sugerir um ajuste para que as ideias convivam. Então, assim, você está propondo essa piada aqui por quê? O que está por trás dessa sua sugestão? Eu estou propondo porque eu acho que traria um pouco de uma dinâmica, talvez ficaria mais leve aqui. Nesse momento da peça, uma piada aqui ficaria mais leve. Então a intenção é tornar esse momento um pouco mais leve. Então, quais são os vários caminhos que a gente pode usar para tornar esse momento mais leve? Então, ao descobrir de onde que a pessoa está vindo, eu consigo legitimar o que a pessoa está trazendo e pensar em outros caminhos também, né? E aí está uma reflexão. Se eu fico muito apegado a uma coisa muito específica lá e não penso em outros caminhos para tentar contemplar essa minha vontade, é muito fácil que eu me frustre com o processo, né? Não, mas tem que ter uma luz amarela, porque a luz amarela tem que ser nesse momento. E assim, esses tem que todos, eles vão criando uma experiência rígida, né? Sim. E a experiência de co-construção, ela convida para a proposição, mas convida também para o desapego, para a flexibilidade e para o consentimento, né?
Então, a gente está refletindo sobre uma experiência rígida versus uma experiência de proposição, de reflexão, de entender o que está por trás e de achar caminhos para que as ideias convivam. Sim. Uma musiquinha da Dani Leite lá. Tá rolando acho que é um ukulele, é isso? Não sei. Só um comentário muito breve, e aí eu vou passar para o Leandro, porque enquanto a gente estava conversando aqui, a Amanda colocou como ela acha que é muito importante para ela como direção. Para ela como direção. Dani Leite, você pode fechar o seu microfone, por favor? Eu estou ouvindo uma criança muito graciosa. Desculpa. Eu estou tentando ouvir com criança, e aí abri 2 telas do celular e travou. Eu não consigo voltar para o Zoom e travar. Se o anfitrião puder fazer isso por mim, eu agradeço. Desculpa. Tranquilo, anfitrião, nos ajude. Não tem problema, acontece. Só rapidinho, porque nosso tempo, eu acho que é importante a gente ouvir a pergunta do Leandro e ouvir a pergunta da Mônica. Mas a Amanda colocou como essa discussão que a gente estava tendo agora é importante para a direção, né? E eu, como iluminador, eu percebo como o contrário também. Você é iluminador e eu falei de luz amarela, eu não acredito. Exatamente. O que é isso? É uma sincronia. Olha só. Diga lá. Não, como em diversas situações, na lida com a direção, esse é um exercício que eu preciso fazer. Porque às vezes a direção chega e fala, eu quero um foco aqui. E eu não acho que tem que ter um foco. Eu acho que um foco não é uma boa escolha para aquele momento. E esse embate, ele é um embate assim, sim e não, e para onde vamos? Então, o exercício que eu faço é, ok, ele me pediu um foco. Por que esse foco? E aí eu tento entender que talvez o foco é porque nesse momento do texto é um monólogo que entra dentro da cabeça da personagem, então a direção quer que isole todo o entorno e sobre só essa personagem para que eu... Então é uma necessidade de uma encenação que está pensando uma relação com o texto, etc. E como que a luz cria isso. Eu entendendo, eu fazendo esse exercício, eu consigo entender que eu posso fazer esse foco, talvez não com um foco de borda dura, redondinho, mas eu posso fazer um foco quadrado, eu posso fazer uma lanterna, eu posso fazer... Tem uma série de dispositivos que resolveriam essa necessidade da direção. Em vez de eu ficar, não vai ter foco, porque foco não é bom. E aí eu posso trazer todas essas possibilidades de volta para essa direção e a partir desse diálogo, a direção perceber que talvez uma dessas propostas seja muito mais interessante para o trabalho, talvez a direção virar e falar, não, é um foco redondo, de borda dura, porque isso, e aí eu realmente entender por que é o foco de borda dura, e a gente avança, né? Só queria trazer esse exemplo que me veio. Sim, e também essa pesquisa, Chico, de entender qual que é o seu nível de necessidade daquilo que está sendo proposto, assim. Você acha que é uma coisa muito importante de acontecer? Você acha que é uma coisa mais ou menos importante, mas pode acontecer de outro jeito? Ou, eu acho que é uma coisa que seria legal acontecer, mas também se não acontecer, tudo bem, né? Essa régua da necessidade também, acho que ajuda, inclusive, a gente a expressar para o outro lado. Nossa, eu acho que isso aqui é muito importante por causa disso, disso, né? E inclusive, essa coisa da rigidez ou do apego à solução, eu acho que é uma reflexão interessante, porque ela é uma reflexão sobre o lidar com conflitos. Então, se eu já estou vivendo um conflito, e muitas vezes eu, individualmente, eu já acho a solução desse conflito, mas essa solução não foi co-construída, existe uma chance aí de eu chegar e falar, não, já resolvi aqui, gente, já resolvi, tá? A solução é essa aqui. Existe uma chance do outro lado ou das outras pessoas falarem, mas isso aí resolve para você, mas eu não estou me sentindo parte disso aí que você está propondo, né? Então, como é que é esse espaço de co-construção, de falar, bom, eu pensei nisso aqui, mas o que vocês acham? Dá para ser assim? Precisa de algum ajuste?
tem uma pergunta que muitas vezes a gente usa em processos colaborativos, que é assim, do que esse processo precisa... O que precisa ter nesse processo para que ele seja seu? Né? Então, às vezes, essas perguntas elas também vão ajudando a gente a colocar coisas... Bom, para que esse processo seja meu, eu acho que pode ter tal coisa ou tal ajuste. E isso, quanto mais a gente vai integrando as ideias, né, mais as pessoas vão se sentindo parte do projeto. Quanto mais centralizado, quanto menos as pessoas vão se sentindo consideradas, mais vai sendo um processo que pode ser um processo tido como até opressor, assim, até individualista, né? Então, isso não quer dizer que tudo tem que ser decidido por todos também. Tipo, ó, você cuida disso? Mano, cuida aí e vamos nessa. Também, porque se a gente ficar discutindo tudo sobre todos, né, também isso vai paralisar o processo. Então, é meio que uma dança entre essas decisões que vão sendo feitas individualmente e essa checagem do coletivo, né? Sim. Leandro, quer colocar a sua pergunta? Leandro está entre nós. Eu precisaria achar a pergunta. Eu precisaria achar a pergunta do Leandro no chat. Então eu vou passar para a Mônica. E aí depois eu volto na pergunta do Leandro. Tá. Mônica? Olá. Quer colocar a pergunta? É mais uma contribuição. Oi, Pedro. Oi, tá achando muito bacana, enfim, essa reflexão que a gente está tendo juntos aqui, e fico pensando muito, né, como que a gente cria, acima de tudo, uns espaços de silêncio interno, né, e não de silenciamento, né, porque o que muitas vezes a gente vivencia dentro de processos criativos, né, falando do campo da arte mesmo, que a gente lida, se comunica com muita gente, é esse espaço, às vezes, do incômodo, né, que fica guardado, isso vão gerando vários conflitos, inimizades, a sensação de julgamento, e a gente já vive, enquanto sociedade contemporânea, um conflito interno, uma ansiedade, que a gente quer ter resposta para tudo, né? E às vezes a gente não tem. Então, como que é esse espaço que a gente se escuta e libera um espaço interno mesmo para receber, né? A gente, até uma coisa que a gente falou na terça e fiquei pensando sobre a provocação, né, que eu trouxe e, enfim, como trazê-la e também às vezes me justificando, porque é uma justificativa, né? Às vezes do estado que você está, como um debate te move, né? E eu estou muito acostumada às vezes eu acho que eu tenho dois pontos. Muita gente fala, nossa, às vezes parece violenta, e às vezes você eu falo, bom, como que a gente lida com esses estados internos e também pode ser tudo bem? Porque é bom quando a gente também pode se manifestar, né, daquele modo e ser recebido. É tão gostoso quando recebem e acolhem aquilo que a gente está trazendo sem ir para o lugar pessoal, igual você falou, né? E eu acho que isso é um ponto nos processos criativos. Nem sempre, a gente tem que entender, nem sempre é pessoal. E claro, às vezes pega no pessoal, e aí como que a gente explicita isso, né? E principalmente aí falando de um... Eu só vou abrir uma coisa aqui, talvez não vai dar tempo da gente discorrer mais, mas é esse espaço dos lugares de fala, né? Que a gente muito tem falado disso, porque a gente tem muitas discussões para trazer à tona, porque a gente convive nas pluralidades, nas diferenças, né? E eu acho que esse espaço de silêncio, ele vai contribuir para a gente compreender que o lugar de fala, ele não está só em uma pessoa, ele está em todos nós, desde que a gente se sinta à vontade para poder errar também, para poder elaborar o pensamento. Porque às vezes a gente quer vir com um pensamento totalmente construído e saber de tudo e a gente não sabe, né? Então, mais como uma reflexão para todos, né? Para a gente... eu, por exemplo, né? É um lugar... eu não sei se a palavra é incômodo, mas para mim é uma chavinha que eu ainda não consegui virar, às vezes, para o diálogo. Que é quando a gente pega e parece que a gente se isenta de uma discussão pelo medo do incômodo que o outro pode ver no erro, né? E a gente vai entrar nisso em todas as discussões, nas discussões de gênero, de raça, né?
E é importante a gente entrar nessas discussões, mesmo que a gente não saiba, né? E óbvio, se a gente não sabe tanto, hoje a gente tem informação. Então a gente também, às vezes, vem umas coisas e fala, bom, gente, dá um Google para você saber minimamente do que se trata. E você se sentir à vontade para dizer para o outro, eu não sei. Como que é isso? E aí, a partir do momento que eu também sei, eu posso sim me colocar, né? O lugar de fala não é um lugar que é só do outro, porque senão o outro se isenta. E enquanto sociedade, né? Enquanto sociedade, a gente precisa que todos se coloquem, né? Por exemplo, quando a gente fala, é isso, ser antirracista é estar nessa luta, né? Estou falando do antirracismo porque é um lugar onde, né? Ó, eu ia falar, é o meu lugar de fala, mas eu estou tentando tirar também. Vamos, que a gente possa ir para um lugar de escuta, e não só um lugar das falas. E para ir para o lugar de escuta, nós precisamos, de fato, silenciar. Temos na arte tantos procedimentos, né? Nas artes, enfim, outros espaços de promoção de saúde mental, física, né? Somos um todo, que a gente pode ir tentando respirar para conseguir, de fato, abrir esse espaço de escuta, porque senão a gente sempre vai ficar ou chateado, ou a gente guarda, né, o que o outro trouxe, enfim. Aí fiquei tentando elaborar isso e pensando de que forma eu podia trazer para contribuir também, né? E falar, nossa, não é pessoal, não é, né? Essa fala que você falou do lugar de fala, eu falei, não é do Pedro. Ele está trazendo uma coisa que em todos os lugares está se trazendo, mas talvez um caminho vamos para o lugar de escuta, gente. O conceito do lugar de fala é muito bom, mas vamos desdobrá-lo. A própria Djamila fala disso, então é isso. Obrigada pelo encontro, tá? Axé, querida. Obrigado, super. E eu acho que, assim, o que me vem te ouvindo, tentando exercitar esse meu lugar de escuta, eu acho que tem essa reflexão sobre o não saber, né? O não saber, ele pode ser tão desconfortável e tão angustiante e tão julgado também, né? Quando alguém não sabe ou diz que não sabe, isso também pode ser muito julgado. E então, como é que a gente também pode ir transformando essa abordagem do não saber, assim, né? Para que o não saber possa ser um lugar fértil, assim, né? E um lugar de libertação também e de aprendizado, né? Porque eu já tive situações que eu disse eu não sei com muita vergonha, muita culpa, e eu já tive situações que eu falei assim, não sei, isso foi uma libertação, porque assim, gente, não sei isso aí. Então, assim, a minha intenção também por trás disso tudo que eu estou trazendo aqui existe um não sei presente também, que é o não sei da pesquisa, que é um não sei de estou pesquisando, estou vendo coisas em coletivos, né? Peguem aí o que for útil e como é que as falas se complementam, né? Esse lugar de fala, esse lugar de escuta, a própria fala do Martin Luther King, assim, quando ele traz essa coisa da integração das falas, né? E não da inimizade. Então, como é que nos nossos processos, seja mais militantes, mais políticos, mais artísticos, como é que a gente também tenta cultivar um ambiente que não seja, sei lá, inimizador das pessoas, né? Porque ao inimizar alguém, essa pessoa não vai querer participar da conversa, né? Então, qualquer pessoa que se sinta inimiga, né, ou se sinta inimizada, ela não vai querer participar da conversa e todas as vozes precisam ser ouvidas e vozes que foram silenciadas precisam ser ainda mais ouvidas, né? Então, o não sei como um lugar de fertilidade, né? E não de punição também, e de um lugar de co-construção, né? Me veio isso. Muito legal. Obrigado, Mônica.
Gente, estamos caminhando para os finalmente. Aqui temos generosos 3 minutos para o nosso final de encontro. Eu quero aproveitar e falar para vocês aqui que, se vocês quiserem, quem quiser, pode me mandar uma mensagem depois, ou por e-mail, ou Facebook, ou Instagram, porque eu dou cursos sobre esses assuntos, né? Então, se alguma dessas coisas que eu falei aqui foi interessante, eu posso liberar para vocês 9 aulas que eu dei sobre assuntos relacionados a isso. Então, quem quiser, isso faz parte de um pacote de um curso pago que eu dou, mas como uma forma também de compartilhar com vocês, quem quiser, eu posso liberar essas aulas. Então, é só me procurar aí, onde você quiser, onde você me achar, Pedro Consorte, Facebook, Instagram, Google, e-mail, onde você quiser, manda uma mensagem para mim e fala, Pedro, pode liberar aquelas aulas lá? Eu libero para você, que são aulas de aprofundamento desses assuntos, e sempre de um ponto de vista muito parcial, né? Que é o meu, é só o meu, e desses aprendizados todos coletivos que eu tenho aprendido. Chico, quero checar com você se tem alguma coisa importante aí que você quer trazer, porque eu tenho uma última coisa que eu quero trazer, mas também quero checar aí que... Eu tinha que fazer um aviso, então eu acho que eu vou fazer o aviso que eu preciso fazer, porque aí você fecha o nosso encontro. Gente, agora à tarde, eu acho que vão publicar nos grupos das linhas de estudo, avisando, mas já vou deixar avisado que amanhã nós não teremos o encontro com o Lucas Bambosa. Então, amanhã o encontro é só nas linhas de estudo, tá? É só nas salas do Zoom de cada linha de estudo. Mas à tarde vai ser publicado essa retificação nos grupos de WhatsApp, só estou adiantando. Bom, Pedro, eu agradeço você e passo para você fechar, então, o nosso encontro de hoje. Maravilha. Então, gente, eu quero fazer um convite, alguns convites. Um desses convites é quem achar que eu posso contribuir de alguma forma, quem quiser me mandar mensagem, quem quiser tirar dúvida, manda para mim. Pode ser, manda um WhatsApp no meio da noite. Pedro, não consigo dormir aqui, me ajuda a entender essa ideia. Tá tudo bem-vindo, eu vou apoiar no que eu conseguir apoiar. Então, pensem que isso daqui é um começo de relação. E também um outro convite é, quem quiser colocar no chat agora, para que você acha que serviram esses 2 encontros? Como uma forma de mapear um pouco, assim, né? Como é que isso tudo chegou em você? O que foi útil disso tudo? Então, se você puder, nesse minuto final, colocar aí no chat, para que serviu isso tudo? Serviu para alguma coisa? Talvez não serviu para nada. E tudo bem se não serviu para nada também. Mas eu desconfio que para alguma coisa serviu. Então, se você puder botar aí, até para eu saber, né? E a minha abordagem aqui hoje, e no outro encontro também, foi uma abordagem querendo também ouvir de vocês o que faz sentido, né? O que interessa, como é que isso pode apoiar vocês de alguma forma. Então, se eu chegasse aqui com tudo pronto, também seria uma coisa meio genérica, né? Então, agradeço muito todas as perguntas e colaborações e reflexões, porque, por mais que eu tive um lugar de destaque aqui, também foi com pitadas de contribuições que enriqueceram muito. Assim. Então, agradeço muito e agradeço super o convite aí da SP. Gente, então, para honrar o nosso horário, eu estou vendo vários compartilhamentos aqui. Obrigado por todos os depoimentos e observações. Lembrem, né? 9 aulas, se vocês quiserem, manda mensagem para mim que eu libero para vocês. Obrigado, espero estar com vocês aí em outros momentos. Chico, uma salva de palmas para o Chico, nosso mediador. Uma salva de palmas para o Pedro. Podemos todos abrir câmeras, agradecer a presença do Pedro aqui com a gente. Obrigado, Pedrão, valeu! Valeu, obrigado. Pedro! E tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau. Pedro. Valeu, Pedro. Obrigada. Valeu. Obrigada, Obrigada, Chico. Pedro. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. Ótimo, muito, muito